Maria Zé Povo dos Santos. Maria Zé Povo dos Santos caminha no meio da rua, vai compenetrada na vida. Ela pensa no gargalo da garrafa de cerveja preta, doce, que tomava quando teve seu primeiro filho, morto nas mãos da polícia. A cerveja era lenda? Enchia seu peito de leite. O leite enchia seu peito de espera. Esperança cavada nas covas do rosto do filho, que sorria. Maria Zé Povo dos Santos todo dia acorda aos prantos, recolhe a angústia em caixinhas e a saudade em álbuns de fotografia. Maria Zé Povo dos Santos caminha pela avenida, vai ao ponto de ônibus e na carga dos seus ombros organiza-se o dia. Vai sozinha entre tantas, oprimida entre o trabalho, o transporte e a retina, capaz de enxergar mentiras a quilômetros. Maria Zé Povo dos Santos constrói países e lidera famílias. É por isso que ela anda compenetrada na vida. Virei uma leitora compulsiva, só que uma leitora sem livros, né? Porque não tinha livros em casa. Só as que a patroa da minha mãe doava, e então eu meio que fiquei viciada em leitura sem ter o produto ali para consumir. Depois de anos lendo, né, mais ou menos aos 12 anos, 11, 12, eu comecei a escrever um diário, mas aí, né, eu não tinha dinheiro, né, para comprar um diário com chave. Minha casa era, 2 cômodos, com 12 pessoas sempre no mínimo. Então, não tinha privacidade, um lugar para guardar o diário. E aí, o que eu fiz foi, criei um truque. Eu comecei a criar códigos, metáforas, e aí eu tranquei as palavras, eu tranquei o que eu queria dizer por trás das metáforas. E aí, eu comecei a escrever poesia sem querer. Quando eu fiz isso, eu percebi, depois de um tempo, que eu estava fazendo poesia. O movimento de literatura periférica, ele deriva da literatura marginal, né? É que antes de existirem os saraus, existiam as posses de hip-hop. E eu fazia parte de uma posse, né, que é a Poder e Revolução. E aí, na posse mesmo, a gente percebeu que só o rap, só o grafite, só os elementos do hip-hop não era tudo o que a gente precisava. A gente descobriu que a gente precisava de uma biblioteca, porque o rap trazia muitas referências que a gente não tinha conhecimento. Então, precisava ler. E a gente sabia que se a gente precisava, o bairro também precisava. Daí a gente criou uma biblioteca comunitária e muitas outras posses da cidade fizeram exatamente a mesma coisa. Criaram bibliotecas comunitárias. Das bibliotecas começaram a surgir saraus espontâneos. E depois explodiu o movimento de sarau nos bares, né? Que é a Cooperifa, o Sarau do Binho, e depois ainda outros saraus. O que aconteceu comigo, especificamente, foi que eu já escrevia desde pequena. Quando eu entrei na posse, uma das coisas que a gente fez foi criar fanzine. E aí, então, eu tinha poemas nos fanzines e eu criei meu próprio zine. Então, a minha poesia ela já circulava pela cidade. E aí a gente criou as edições Me Pariu exatamente pensando nisso. Pensando em a gente se apropriar do processo, né, todo de feitura do livro. E pensando em democratizar o acesso ao livro, à leitura, à literatura. E o que a gente percebeu foi justamente isso, né? A gente, na verdade, confirmou, né, que a gente pode fazer livros e que eles podem ser acessíveis. E tanto é que a gente disponibiliza todos os livros que a gente produz no nosso site, para baixar, PDF, grátis, tudo certinho. E os livros que a gente vende, às vezes as pessoas falam, mas está muito barato. E a gente fala, tá mesmo. Só que a gente quer que as pessoas tenham acesso. Então, a ideia é que seja preço baixo, que se a pessoa não puder pagar, que ela leve mesmo assim. Essa é a ideia. Eu acho que o slam é um marco fundamental assim, para a participação das mulheres.
porque nas posses a gente ainda era minoria. Depois nos saraus, os saraus muitos eram em bares e, né, nossa cultura ainda não aceita plenamente que mulheres frequentem bares. Então, a boa parte nos saraus, no início principalmente, tinha muito mais homens do que mulheres. Mas aí, quando surge o Islã, aí a mulherada detona com tudo e ganha espaço, e a gente tem um ódio, né, interno, assim, que é o ódio da opressão, né, acumulada. E isso no Islã tem espaço, muito mais espaço para ser extravasado. Daí a mulherada vai lá e arrasa, põe tudo isso para fora e não tem como não vencer. E aí aumenta o número, né, de mulheres, porque aumenta a representatividade. E é perfeito. Nossa presença, simplesmente a nossa presença já é a maior contribuição assim, que a gente pode dar. Justo por isso, porque a gente traz tudo que é nosso para dentro da literatura, inclusive nosso ódio, nosso amor, nossa alegria, nossa necessidade de também ir para a porrada. Eu acho que estar no movimento já é suficiente. E não é minimizando, sabe? Só para reforçar isso, eu não estou minimizando. Eu estou dizendo que a gente já é demais para o movimento. O movimento só ganha com a gente e não nos segura.